Mais uma vez, estamos aqui no Gente com História e também mais uma vez a cada um de vós o meu muito boa noite. Comigo hoje tenho alguém que, como é óbvio, nunca cá esteve e que traz uma temática que também aqui nunca foi abordada. Comigo, à boia da internet e destas novas tecnologias, como é habitual, viajei até Sintra e tenho já à minha espera a professora Teresa Marinho, que é professora de Educação Especial. Está em Sintra, como já disse, está à minha espera, já está a querer aparecer no ecrã. Vão achar nesta entrevista coisas muito interessantes, porque a Teresa é muito espontânea e é muito fácil comunicar e falar com ela, porque ela não tem rodeios, nem anda ali à volta da questão, é direta. Pronto, eu queria, antes de mais, saudá-la. Boa noite, Teresa. Olá, Américo. Olá, boa noite. Boa noite. E gostaria de pedir-te para que te apresentasses um pouquinho mais, porque além de seres Teresa Marinho, de seres professora de Educação Especial, quem é a Teresa como pessoa? Olha, Américo, antes de mais, boa noite a todos. Queria agradecer a generosidade das tuas palavras, e dizer que tem sido excelente conversar contigo. O que é que eu posso dizer sobre a Teresa Marinho? Bom, perguntar quem sou e saber responder a isso assim de forma muito assertiva é difícil, porque eu acho que essa é um bocadinho a questão que todos nós nos colocamos, é quem é que nós somos. Mas então eu tenho 40 anos. Sou natural de Sedielos, uma aldeia que fica ali entalada entre o Rio Douro e as Fragas do Marão, e estudei filosofia, licenciei-me em filosofia, e tendo em conta que a vida dos professores sempre foi uma realidade difícil, procurei fazer a especialização em educação especial e percorri um bocadinho do nosso país nesta procura deste sonho do que é ser professor, e então fui parar a Casal de Câmara. Para além de professora de educação especial, como dizias e bem, eu sou catequista na aldeia de Sedielos, dou catequese, já fiz parte do grupo de jovens. Neste momento a idade já começa a ser um impedimento para continuar esses caminhos. E, para além disso, sou vice-coordenadora do movimento de Fé e Luz, que é um movimento que trabalha, que acolhe, que vive com pessoas com deficiência intelectual e as suas famílias, e gosto de conversar, de rir. Faço parte também de um projeto muito interessante que é a Academia de Líderes Ubuntu, que pretende capacitar jovens para liderar através do serviço. E pronto, esta é um bocadinho da Teresa Marinho, e eu espero que descobramos ainda mais e que eu própria me descubra ainda mais nesta conversa contigo. Certamente que sim, que vamos descobrir. Muito mais não, porque assim, se fôssemos descobrir tudo, estaríamos aqui horas a fio, se não dias e semanas, porque a Teresa é multifacetada, já deu para perceber, mas, de qualquer maneira, alguns temas que vão ficar sem ser muito abordados, poderá ser que um dia destes voltemos a encontrar-nos para falar deles. O que nos traz aqui hoje, essencialmente, é a questão realmente do ensino especial, da educação especial. Teresa, o que é que te fascina mais, ou pelo menos antes de dizer o que é que te fascina mais, como é que te interessaste assim pelo ensino, pela educação especial? Porque no meio do ensino, a educação especial não é, de certeza, o parente mais rico da educação. Pois, não é de todo. Apesar de hoje eu considerar que temos feito um caminho muito grande, a verdade é que não sei se é a minha paixão pela educação especial, se é a minha paixão pela deficiência já vem de longe. Na minha escola primária, quando eu fiz a escola primária em Sedielos, na escola primária do Carvalho,
eu tinha um amigo, que é um amigo, que tinha trissomia 21. E eu sempre fui bastante despachada a fazer os exercícios, não é que de vez em quando não tivesse alguma dificuldade, mas eu sempre gostei muito de despachar as tarefas. E então eu, quando acabava de despachar as tarefas, ia ter com o Sérgio, que normalmente estava no fundo da sala, a fazer carimbos e a desenhar carimbos, era um bocadinho colocado no fundo da sala, a fazer tarefas que não aborrecessem muito os restantes alunos, nem a professora, e portanto aquilo fascinava-me um bocado. Assim que eu terminasse as minhas tarefas, lá ia eu para a beira do Sérgio, ajudá-lo a pintar as uvas. Ele ficava extremamente aborrecido, porque não gostava nada que eu fosse, no fundo, ajudá-lo a fazer as tarefas, era aquilo que eu achava, mas ele depois descobri que afinal ele gostava de pintar e portanto eu devia era estar quietinha. Mas esse foi assim o meu primeiro desafio com a educação especial. Depois, eu confesso que no ano antes de eu ficar colocada na educação especial, fiquei colocada em Baião, e quando fiquei colocada em Baião, através do Instituto de Emprego e Formação Profissional, estava a trabalhar com um grupo que estava a fazer a aprendizagem do ensino básico. Eu dava-lhes cidadania e empregabilidade. E então, quando comecei a perceber que era estranho para mim encontrar pessoas que tinham a minha idade e que tinham estado na escola, mas não tinham conseguido aprender. E isso de alguma maneira inquietava-me. Como é que era possível que algumas pessoas não soubessem escrever um nome? Que ainda usávamos os cartõezinhos com o número de telemóvel e quando nós pedíamos o número de telemóvel a alguém para preencher a ficha do formando, por exemplo, as pessoas mostravam-nos a ficha porque não reconheciam os números que lá estavam e isso preocupava-me. Então, nesse ano, inscrevi-me para fazer a especialização em educação especial, para conseguir perceber, afinal, que mundo era este, como é que era possível que as pessoas não aprendessem pelo menos o mínimo. Embora na escola todos nós, creio que quando todos somos alunos, todos vamos percebendo que há uns que aprendem muito rápido, outros que aprendem mais devagar, mas eu creio que nunca me tinha deparado, para além do Sérgio, que efetivamente tinha trissomia 21 e, portanto, tinha uma limitação que era visível, nunca me tinha deparado com pessoas que sem limitações aparentes não tivessem conseguido aprender. Então fui tentar perceber porque é que isto acontecia e foi por isso que fui fazer a especialização E em o que educação especial. é que percebeste? No meio disso tudo, o que é que percebeste? Porque é que isso acontece? Eu, no meio disto tudo, percebi que, em primeiro lugar, na grande maioria, estas pessoas não tinham aprendido, essencialmente porque não tinham sido devidamente estimuladas na altura certa. Ou seja, nós estávamos a tentar que a plasticidade do cérebro, que o cérebro reagisse como se estas pessoas tivessem 6 anos, não é? Para aprenderem a ler e a escrever. E aplicamos mais ou menos os mesmos métodos que aplicaríamos se estivéssemos a falar com uma criança, não é? Mas estas pessoas já não têm esta plasticidade, têm muitos conhecimentos que não a leitura e a escrita, não é? Mas eu conseguia perceber precisamente isso, que era, nós não podemos aplicar a estas pessoas, por exemplo, dizer-lhes um P e um APA, não é? Isto não funciona com pessoas que efetivamente o cérebro não está preparado para fazer este tipo de aprendizagens, portanto tínhamos que arranjar, e que é um bocadinho isso que fazemos na educação especial, tínhamos que arranjar novas formas, novas maneiras, para que estas pessoas pudessem aceder à leitura e à escrita. Mas, ou seja, vocês arranjam depois, na formação, não ficam com as ferramentas todas, não que nem, claro. É depois na Pois não. prática que vão desenvolvendo maneiras de chegar a essas pessoas, porque cada Sim, um sim. caso, não é? Sim, tens razão, Américo. Na especialização, de facto, e é uma pena, mas nas especializações, pelo menos nas que eu conheço e vou conversando com os meus colegas, todos nós somos perentórios em afirmar que nós aprendemos muito na prática e que o que aprendemos durante a especialização é os documentos, é a legislação,
é a teoria, é a história, são os decretos, são um bocadinho aquilo que são normalmente as medidas aplicadas à limitação X ou à limitação Y, aprendemos a trabalhar com algumas tecnologias de apoio. Agora, na verdade, quando chegamos depois à escola, isso aconteceu, eu tive muita sorte, aliás, eu acho que eu tenho sempre muita sorte. Eu fui parar no meu primeiro ano de educação especial a uma escola em Santiago do Cacém. E foi o melhor sítio onde eu podia ter parado. Não só porque encontrei professores do primeiro ciclo com quem aprendi muitíssimo, e nós às vezes no secundário, eu era professora do secundário, professora de filosofia, temos um bocadinho aquela veleidade em pensar que nós é que somos. Que se os miúdos chegam ao secundário sem aprender foi porque o professor do ensino básico não era bom, porque como é que é possível ele ter chegado até aqui sem ter aprendido? E temos muito um bocadinho essa veleidade de pensar que os professores que estão nos ciclos anteriores são menos sabedores, menos capazes. Eu vou-te dizer que se eu alguma vez tive esse pensamento, não me lembro, mas quando cheguei às salas do primeiro ciclo aprendi a respeitar muito os meus colegas professores do primeiro ciclo, que tanto me ensinaram, que tanto me ajudaram a perceber como é que é possível respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem, ainda por cima em escolas rurais, onde muitas vezes temos todos os 4 anos juntos e com crianças com necessidades efetivamente diferentes e, portanto, todo este trabalho me ensinou que cada miúdo aprende de um jeito diferente. Para bons alunos, qualquer professor serve. O que é difícil é ter bons professores para alunos com dificuldades, sejam elas dificuldades de ordem física, cognitiva, emocional, sejam elas as dificuldades que forem. Isso é que é difícil, é nós encontrarmos professores que queiram trabalhar com estes miúdos que têm... Mas há uma outra dificuldade acrescida, suponho eu já fui aluno há muitos anos, mas acho que a realidade não tem isso. É que para vocês, quer professores do ensino especial, quer professores do ensino regular, nem sempre é fácil ensinar matérias que não diz nada aos alunos, ou seja, às vezes os alunos aprendiam muito melhor outras coisas, mais práticas, mais técnicas, do que aulas muito teóricas, que é o que acontece normalmente nas escolas. Ao longo dos 12 anos de ensino, sobretudo, é tudo muito teórico, muito baseado nos livros e pouco na experiência. Não te quer parecer que a escola não devia ser tão uniforme, devia ser muito mais elasticizada, muito mais elástica, e adequarmos as turmas às necessidades de cada aluno, sendo eu deficiente ou não deficiente, qualquer aluno tem claro, gosto. qualquer aluno. Sim. Qualquer aluno, cada aluno, eu encontro muitos alunos com limitações de ordem emocional, porque têm uma estrutura, uma família difícil, porque não têm, porque estão a passar por um processo de, perdão, de luto Divórcio. ou um processo de dificuldades e que, portanto, isso acaba por trazer-lhes dificuldades, ou porque nem sempre a limitação, o não aprender ou aprender com mais dificuldade, nem sempre tem a ver com o facto de se ter uma deficiência. Agora, efetivamente, hoje em dia, e na minha escola eu tenho tido muita sorte, tenho cruzado com, e até porque sendo professora de educação especial, eu assisto a muitas aulas dos meus colegas, muitas mesmo, e vou tendo essa experiência que tu dizias de termos aulas muito standardizadas. Felizmente essa é uma realidade que acontece cada vez menos. O que eu tenho, mesmo, o que eu tenho visto é professores que procuram criar ambientes educativos, tenho visto dentro das salas de aula grupos de alunos a funcionarem, a aprenderem diferentes conteúdos e às vezes até o mesmo conteúdo, mas apresentá-lo, o professor apresenta o mesmo conteúdo com de diferentes modos.
Tem sido, de facto, este ir para dentro da sala de aula tem-me trazido muita riqueza, porque, de facto, nós temos um bocadinho essa ideia, nós, principalmente quando estamos de fora, o que não quer dizer que não exista ainda muito, e que não aconteça muito uma aula expositiva, onde o professor está a debitar matéria e o aluno está sentado na sua secretária a aprender ou não. Isso acontece ainda às vezes, mas a verdade é que acontece cada vez menos. Porque agora as escolas quer dizer, fazem experiências diferentes das outras, não é? Há escolas que se Sim, que têm projetos diferentes. Uhum. Repara, eu esta semana em que estamos a conversar, na minha escola há uma turma, no tal projeto que eu te falava há pouco na Academia de Líderes do Ubuntu, que está a fazer uma semana fora da escola a trabalhar apenas competências emocionais, competências que permitam aos alunos desenvolver a ética do cuidado e a liderança pelo serviço. Repara ao ponto onde nós já estamos. Nós já tiramos os alunos daquilo que são as atividades letivas propriamente dita, para investir na formação de jovens que sejam capazes de atuar diante da complexidade que nós temos tido em termos de evolução e em termos de contemporaneidade. Portanto, as coisas estão de facto a avançar. Isso é muito importante, porque no fundo é habilitá-los para realidades diferentes, quer dizer, realidades diferentes, mas que fazem parte do nosso dia-a-dia. Sim, no fundo é permitir que cada um se conheça melhor, não é? E que perceba quais são as suas forças e as suas fragilidades, e perceber que todos temos forças e fragilidades, quer eu como Teresa, quer tu como Américo, todos temos forças e fragilidades, e que, tendo essas forças e fragilidades, precisamos depois de trabalhar a empatia e a resiliência, e para nos colocarmos ao serviço do outro e ao serviço do planeta. E no fundo nós temos feito esse caminho de trabalho, não é? E vou-te dizer que eu chego ao fim da semana sempre exausta, mas sempre muito mais rica, com muito mais humanidade. É mesmo assim, com muito mais humanidade. Os miúdos hoje, sabes, esperam por nós para nos dizer até amanhã, para nos acolher, para nos sorrir. É de facto uma transformação muito interessante. A escola está de facto a mudar. Infelizmente não está a mudar para todos ao mesmo ritmo. Não Olha, é? e a educação especial nos tempos que correm é vista pelos vossos colegas do ensino regular já de igual para igual, ou notais que ainda é assim visto um pouco de lado? Ou seja, no meu tempo, um professor de ensino especial, que na altura era mesmo assim que se chamava, educação especial, não era um professor igual aos outros, era um professor quase que à parte, parecia que não tinha estatuto, parecia que não tinha direitos. Agora isso mudou mais ou é mais um bocadinho mesmo? E olha, eu vou-te dizer como é que eu me sinto. Pois é importante. E como é que eu me sinto enquanto docente de educação especial? Extremamente respeitada, mesmo. Eu nunca senti da parte de algum colega que a minha opinião fosse menos valorizada. Também é verdade que eu faço por que as pessoas acreditem e que vejam resultados naquilo que é o trabalho dos meus alunos, não é? No fundo, eu procuro que os meus colegas se envolvam e se sentem comigo e que conversem e que percebam que todos somos igualmente responsáveis por aquele aluno. Vou-te dizer que, por exemplo, quando os miúdos têm, vamos imaginar que existe um trabalho de português, que a professora de português vai iniciar um desafio novo sobre o Alto da Barca do Inferno, por exemplo. E então eu sento-me com a colega a conversar sobre como é que o aluno A pode desenvolver o trabalho, que é um aluno que tem apenas, deixa-me passar o apenas, mas que tem apenas uma dislexia, e como é que ele vai apresentar os trabalhos que a colega titular está a pedir, e com um aluno que tem autismo faremos um trabalho completamente diferente. A minha colega não avança para uma matéria nova, para um conteúdo novo, sem conversarmos sobre como é que vamos fazer este trabalho. E vou-te dizer que as parcerias têm funcionado tão bem no meu caso, e falo apenas daquilo que é a minha experiência, Pois. que nós conversamos até sobre como é que havemos de fazer para os alunos que não são alunos ditos da educação especial.
Ou seja, nas turmas nas quais eu tenho alunos e nas quais eu vou às aulas, eu converso com os colegas em que vou às aulas e faço intervenções quando acho que há um aluno que não está a perceber ou que o professor está a ser menos claro. Eu tenho até um bocadinho, às vezes, os professores. O ano passado, uma colega minha, que era a Rosa Almeida, dizia: a Teresa é a minha melhor aluna. Porque eu efetivamente, eu só consigo ajudar os alunos, sejam eles quais forem, se eu estiver a perceber. Não é? Vamos imaginar que um colega está a falar de inequações e eu estou a ouvir, estou na aula a tentar que os alunos da educação especial desenvolvam um trabalho semelhante ou o mais parecido possível ou o melhor que eles conseguirem relacionado com essa temática. E eu não sei de que é que a colega está a falar. Eu não vou conseguir ajudar. Exatamente. Portanto, eu tenho que ter a humildade de colocar o braço no ar e perguntar: posso fazer uma pergunta? E os miúdos ficam logo, e eu perguntei nesse dia: olha, eu sei que tu estás para aí a falar de inequações, mas eu ainda não consegui entender o que é uma inequação. Eu próprio não sei o que é. Queres explicar? E olha, eu vou-te dizer, e diz um miúdo: eu estava a ver que ninguém perguntava o que era uma inequação. Não, uma inequação, normalmente, eu não sei se sou a melhor pessoa para te explicar, não é? Mas uma inequação acaba por fazer uma comparação em termos de maior ou menor de dois termos. Por exemplo, eu posso ter x mais 1 maior que x menos 1. E, portanto, eu tenho que resolver esta inequação e perceber entre que intervalo é que o x se situa. E agora, se isto é simples, não é, para mim não é, ainda por cima eu venho da área das letras, não é? Sim, Mas, não tem nada de matemática. mas há aqui uma parceria muito grande e eu acho que só faz sentido se nós formos parceiros. Por isso é que eu te dizia, eu entendo isso que tu dizes, às vezes as pessoas dizem, os professores de educação especial ficam nas unidades, agora temos os centros de aprendizagem, mas ficam nas unidades ou só vão fazer... Eu acho é que nós temos que também assumir com humildade quando não sabemos do assunto do qual o colega está a falar, e temos que nos sentar e dizer, mas para onde queres ir? Vamos aqui experimentar o que é que este aluno consegue fazer. Mas para eu te ajudar, tu também tens que me ajudar. E, portanto, eu tenho feito muito este trabalho de parceria. Agora, entendo isso que tu dizes. Quando eu iniciei, eu ouvi muitas vezes a conversa de que, bom, se queres trabalhar pouco, vai para a educação especial. Ouvi muitas vezes essa conversa, mesmo. Ou vai fazer um curso de educação física porque não tens testes para corrigir. Era assim, sabes, como se fôssemos professores de segunda. Sim. Pela minha forma de estar, eu nunca senti esse olhar, esse olhar de desvalorizar o meu trabalho. Nunca. Até porque... Sim, Diz. Ia te perguntar isso, embora tu estejas a falar da tua experiência pessoal, vocês têm encontros de professores de ensino especial e dá para ter uma ideia do que se passa no país, creio eu, não é? Que vocês têm encontros para tirar dúvidas, para pôr questões, para partilhar experiências. E a realidade de norte a sul não é homogénea, creio eu, deve ser diferente, porque também as pessoas são todas diferentes. Neste momento, quais são as principais dificuldades que se colocam em Portugal, porque é aqui que estamos, ao ensino especial? É assim, as dificuldades que se colocam no Algarve são as mesmas que se colocam em Trás-os-Montes, as dificuldades que se colocam numa aldeia do interior são muito diferentes de uma freguesia, de uma escola litoral. Tens alguma noção, alguma partilha dos teus colegas? É assim, eu vou-te dizer que há uma coisa que é, aliás, duas coisas que eu diria que varrem o país de norte a sul, que é o facto de termos poucos terapeutas, não é? Ou seja, quando nós efetivamente nós procuramos ajudar o aluno o melhor possível, não é? E por mais que um terapeuta da fala me sugira algumas coisas que eu possa aplicar, eu não sou terapeuta da fala, não é?
por mais que eu possa ajudar a posicionar um aluno que está numa cadeira de rodas ou que eu precise de ajudar, a verdade é que eu não sou fisioterapeuta, não é? E, portanto, a verdade é que temos até docentes de educação especial que são responsáveis por ajustar oxigénios, por fazer medicação de diabetes, e a verdade é que nós não somos enfermeiros. E vamos todos acreditando que as coisas, é tudo muito bonito quando as coisas correm bem, mas se um dia as coisas correrem mal, nenhum de nós se quer recusar a fazer coisíssima alguma, não é? Mas a verdade é que há coisas que nós, efetivamente, Américo, não sabemos fazer. E portanto, o Ministério não dá resposta a isso? Já há muito. Não, o Ministério muitas vezes coloca docentes de educação especial, neste caso, a fazer muito do trabalho de fisioterapia ou da enfermagem, principalmente naquilo que nós designamos de unidades especializadas, onde temos pessoas com multideficiência e, portanto, aí existe de facto, muitas vezes, e eu creio que isso acontece de norte a sul do país, nós temos muitos CRIs, muitos centros de recursos para a inclusão que trabalham connosco, mas as horas são diminutas, não é? Nós tivemos que decidir, e isto é tremendamente injusto, nós tivemos uma reunião para decidir quem seriam os sortudos, vá lá, que teriam terapia da fala, não é? E repara, quando nós temos 28 horas para um agrupamento de escolas, para dar de terapia da fala, para se fazer um trabalho minimamente sério, temos que de alguma maneira apostar um bocadinho na prevenção, no pré-escolar, nos miúdos que estão no primeiro ciclo. Então, mas e os outros que ainda precisavam de acompanhamento? Isso não existe, pois. Não é? Não temos recursos suficientes. Nós temos uma terapeuta ocupacional, o Centro de Recursos para a Inclusão tem uma psicóloga e a psicóloga, vai dando alta aos alunos à medida que vão surgindo outros mais urgentes e que dizem: eu ainda não sei se esta situação está bem resolvida, se este acompanhamento pode terminar agora. Mas nós fazemos um bocado a aposta, então, mas agora este é mais urgente. Repara, estas decisões que ficam nas mãos, no fundo, dos agrupamentos de escolas, dos professores de educação especial, são de facto decisões que às vezes podem colocar em risco, em perigo, aquilo que são o desenvolvimento dos nossos alunos. Pois tudo o que já foi feito pode-se perder, não é? Tudo o que já foi feito pode-se perder e vamos fazendo aqui, claro que eu acredito quando o mesmo aconteceu connosco, quando nos sentamos para pensar quem é que poderia beneficiar destas terapias, fazemos-lo acreditando naquilo que são os colegas de educação especial, os professores titulares, até os próprios terapeutas que vão indo às escolas, que felizmente têm-se mantido quase todos os anos os mesmos terapeutas, à exceção de psicologia, naquilo que é a minha escola, e portanto que já conhecem muito bem estas turmas e vão fazendo esses acertos e esses ajustes. Mas de facto nós não temos técnicos, essa é uma limitação bastante grande. Pois, e normalmente, a falar em técnicos, um agrupamento de escolas, a equipa devia ser composta por quem? Psicólogo? É assim, para sermos, por exemplo, na minha escola, a equipa fixa, não é? Nós temos um serviço de psicologia e orientação que quando estamos muito aflitos, quando estamos muito aflitos, recorremos até para fazer avaliações de alunos ou para resolver situações de emergência. No entanto, nós temos um protocolo, uma parceria com um centro de recursos para a inclusão e dessa equipa faz parte uma psicomotricista, um terapeuta da fala, uma psicóloga, um fisioterapeuta e uma terapeuta ocupacional. No entanto, por exemplo, a fisioterapeuta eu não queria errar, mas se ela tiver umas 12 horas, é tudo. É muito pouco, não é? E nós temos duas unidades com alunos multideficientes. E, portanto, quando pensamos nisto, não é? Era o que eu dizia, por exemplo, nós temos 28 horas de terapia da fala, é quase coisa nenhuma, não é? Pensando naquilo que são os miúdos do primeiro. Claro que depois existe um subsídio que pode ser pedido para alguns terapeutas trabalharem depois em casa, fazerem esse trabalho em casa ou fazerem na escola e são pagos através da Segurança Social, mas cada vez mais para se ter acesso a essas terapias é cada vez mais difícil. Portanto, eu diria que
o grande calcanhar daqueles da educação especial é, por um lado, essa questão de nós não termos os recursos necessários. Depois, um problema que varrerá grande parte do país, felizmente vai sendo uma exceção em Lisboa, que é o número reduzido de professores de educação especial em algumas escolas. Há muitos alunos, por exemplo, que não têm professor de educação especial, quando deveriam beneficiar dele, por exemplo. Vamos pensar no caso dos miúdos com dislexia. Muitas vezes os alunos com dislexia têm apenas medidas relacionadas com a avaliação e não existe nenhuma intervenção para se procurar, de alguma maneira, dotar estes alunos com estratégias que lhes permitam ir avançando e não ir cada vez mais piorando a sua situação. E, portanto, se aqui na zona de Lisboa já há uma grande sensibilidade para percebermos que os alunos com limitações não são apenas alunos que têm deficiências visíveis, como dizias há pouco, mas existe um grande número de alunos que pode caber nas malhas daquilo que é o Decreto-Lei 54 de 2018 e portanto, essa atenção que aqui e esse alargamento de visão que aqui em Lisboa vai acontecendo e que sinto que aqui em Lisboa vai acontecendo, não é, por exemplo, aquilo que a maioria dos docentes me vai dizendo, principalmente a maioria dos meus amigos que trabalham na educação especial em escolas do Norte, me vai dizendo que acontece onde, repara, aqui na minha escola nós temos neste momento 242 alunos ao abrigo do Decreto-Lei 54 com medidas do artigo 9º e do artigo 10º, que são as medidas que especificamente são trabalhadas por docentes de educação especial. E se nós temos para 242 alunos, nós temos cerca de 17 professores de educação especial, tendo em conta que nós temos 4 unidades, 2 unidades no primeiro ciclo, uma de multideficiência e outra para crianças com espectro do autismo, e o mesmo acontece na escola sede. Portanto, nós temos esta realidade e quando vamos consoante vamos subindo ou indo para o interior, como dizias há pouco, os professores de educação especial têm intervenção muito direcionada apenas para alunos que estão na unidade. Quase que não há trabalho com alunos que tenham um déficit cognitivo, que tenham uma dislexia, que tenham uma perturbação da oposição, por exemplo. E aqui em Lisboa eu vou notando que existe muita sensibilidade para atuar até junto desses alunos. Ou seja, de repente já não temos só as trissemias 21, já não temos só os alunos com paralisia cerebral, já não temos, de repente, o leque de trabalho, o leque de alunos que nos podem chegar é efetivamente muito grande. Muito sim. grande. Mas sim. É claro que aqui conta muito, infelizmente, Lisboa é a capital, está tudo centralizado em Lisboa, quase tudo. Não seria mais fácil descentralizar um pouco isto? Eu sei que tem custos, mas uma vez que os diferentes governos têm apostado cada vez mais na inclusão na escola, portanto, dos alunos com deficiência, ao mesmo tempo deviam de apostar no alargamento das respostas. E isso nem sempre acontece, ou quase nunca acontece. Ao haver escolas que nem sequer têm um professor de ensino especial, isto parece uma aberração, porque como é que estes alunos podem desenvolver? Porque os seus colegas no ensino regular não vão ter tempo para dedicar muito tempo a esse aluno. Tem 20 e tal alunos ou mais numa sala e não podem pôr só esse aluno no centro das atenções. O que é que achas que falta fazer? Porque já sabemos que há razões económicas e outras, se calhar, também. A falta de professores, desde mais, a não haver pessoas interessadas na formação desses professores, em se formarem, ou por falta de realmente vontade política para que isso aconteça.
Eu acho que em termos de legislação, a legislação neste momento é até muito, permite-nos de alguma maneira, embora ainda estejamos o decreto saiu em 2018 e eu acho que continuamos a apropriar-nos dele, não é? Nós vivemos muito tempo com o 319, depois passamos para o 3 e agora no 54 ainda, muitas vezes ainda nos estamos a apropriar e ainda estamos um bocadinho presos ao modelo médico que era muito associado ao Decreto-Lei 3. Portanto, o que me parece a mim é que eu não, do ponto de vista da legislação, a legislação chama-nos a atenção para isso, para a necessidade de termos uma escola de todos e para cada um. No fundo, chamando a atenção para esta possibilidade de cada um aprender ao seu ritmo, para cada um ter o seu lugar, para a ideia de que ninguém é invisível na escola e de que todos, de alguma maneira, podemos aprender, não é? E isso é, de facto, muito motivador para um professor, seja ele de educação especial ou outro. Agora, também te vou dizer que na formação de professores não se investe muito, erradamente, a meu ver, naquilo que são, nós investimos muito no ensino da filosofia, na didática da filosofia, mas ninguém também ajuda os professores do português, da matemática, a como efetivamente diferenciar do ponto de vista pedagógico. Porque todos nós falamos em diferenciação pedagógica, parece um chavão, mas na verdade fazer diferenciação pedagógica sem tu teres um outro professor que te ajude a montar um ambiente educativo, um outro cenário para que outros alunos possam aprender de forma diferente, isto é muito difícil. Repara o que é tu teres 50 minutos para de repente chegares aos 20 ou aos 22, ter 20 já será ótimo, mas aos 22 ou 24 que tu tens dentro de uma sala e cada um aprende de uma forma diferente. E nós já estamos a pensar até só nos miúdos que têm deficiência. Agora pensa quando ainda tens um que não fala português, tens um que não vê, tens um que precisa que lhe amplies as imagens. Portanto, toda esta diversidade precisa de ajuda para ser montada. E aí sim, eu acho que tem que haver vontade política para recrutar os professores. Mas também tem que haver na formação de professores, nas universidades, nas escolas superiores, tem que haver uma maior atenção para ajudar os professores a pensar como é que se pode diferenciar do ponto de vista pedagógico, não é? Porque, repara, quando eu tenho um aluno que tem dislexia e que aprende exatamente como tu, que tens uma boa cabeça, e que eu só preciso de ler o teste para que ele possa efetivamente fazer-lhe uma leitura orientada para que ele possa efetivamente responder às mesmas perguntas que o melhor aluno que eu tenho dentro da sala, mas que não tem qualquer questão relacionada com a leitura e com a escrita. Então, o que é difícil? É difícil eu ter alguém, ter um recurso humano que possa ler o teste àquele aluno, que possa fazer esta leitura orientada. Então, o que é que eu faço? Este aluno será sempre um aluno que terá em termos de sucesso, que tem um 3 ou um 4, ou que tem um 2, quando na verdade, se ele tivesse uma leitura orientada, ele poderia também ser um aluno de 5, porque ele tem capacidade do ponto de vista cognitivo para ser um aluno de 5. Já então agora, eu pergunto. Já agora antes de avançar nessa questão, a quem nos está a ouvir deve estar a perguntar, porque estamos a falar muito de dislexia. O que é um aluno com dislexia? Eu sei que não é igual para todos, mas... Sim, um aluno com dislexia, e tens razão, um aluno com dislexia e a dislexia não é igual para todos. A dislexia é talvez, cada vez estamos mais atentos aos problemas relacionados com a leitura e com a escrita, e um aluno com dislexia eu posso ter um aluno com dislexia que omite sílabas, que acrescenta sílabas, que deixa cair letras. Por exemplo, eu tenho uma miúda que eu estou a olhar para o texto que ela lê e no texto que ela lê diz: o Pedro ofereceu rosas à Maria. E ela diz-me: o Pedro ofereceu flores à Maria. E eu sorrio e penso e digo: aí não diz flores, diz rosas. E ela sorri-me, devolve-me um sorriso e diz: achei que era. Portanto, que olha para uma palavra, por exemplo, isto pode acontecer com muita frequência, e associa-lhe uma palavra semelhante. E, portanto, se a pergunta do teste seguinte for: o que é que o Pedro ofereceu à Maria? A minha aluna vai responder flores. A resposta está errada, porque a resposta era rosas. Embora tenha entendido,
não entendeu bem porque também não eu bem, não conseguiu. Exatamente, portanto, se tu lhe puderes ler o texto, repare, eu já tive uma aluna que era baixa visão, não é? E que, portanto, nas primeiras semanas, antes do Ministério nos enviar os livros no formato acessível para que ela pudesse ter acesso aos manuais, a aluna não via rigorosamente nada. Sabes o que é que acontecia? A maioria das vezes tinha falta nos trabalhos de casa, porque não fez os trabalhos de casa. Mas como é que ela ia fazer os trabalhos de casa se ela não conseguia ver nada do que estava no livro? Claro. Ela até tinha os livros em formato. Repara, são estas pequenas coisas que vão fazendo a diferença na vida das pessoas, não é? Como é que nós, que são facilitadoras, e ao serem facilitadoras, elas conseguem também trazer sucesso, trazer autonomia, trazer ganhos, quer do ponto de vista pessoal, para os alunos, quer do ponto de vista pessoal e profissional para nós professores. Porque cada vez que um aluno meu consegue fazer alguma coisa, eu fico extremamente feliz e Contente, contente. feliz, claro. É óbvio. Mesmo, mesmo, mesmo. Quando eles chegam a horas, eu tenho um aluno que tem autismo e que eu já fico contente quando o professor lhe faz uma questão e ele está sintonizado com a questão do professor. Quando o tema do qual o professor está a falar é o mesmo tema no qual ele está sintonizado naquele O momento. canal é o mesmo. Não é? E Usa o mesmo portanto, canal. sim, é isso mesmo que tu dizes, o canal é o mesmo. E portanto, nós irmos trabalhando estas pequenas vitórias todos os dias, o ele ser capaz de tantas vezes que treinamos, ele ser capaz de colocar o papel em cima do tabuleiro para depois colocar os talheres, para colocar a seguir o copo e conseguir fazer isto até ao fim e não ter que ser eu sempre a dizer, vá, vamos colocar, vamos não sei o quê. Agora, vou-te dizer que às vezes tenho tendência, e eu dizia-te isso no outro dia, às vezes tenho tendência a ter tanta pressa que me apetece logo colocar o papel, o copo, os talheres, e esse é um risco que nós na educação especial não podemos correr. Nós temos Sim, sempre que... estou agora a tocar num aspecto muito importante que é o fazermos por eles, não com eles. Havia, no meu tempo, e se calhar agora ainda vai haver um bocado isso, a tentação de muitas vezes os professores de ensino regular não exigirem tanto do aluno com necessidades especiais, porque, coitado, tem paralisia cerebral, pode fazer dor a cabeça, ou estou a dar exemplos banais, não é? Assim, Claro. notas que isso ainda pode acontecer, ainda é frequente acontecer, ou seja, é melhor não exigir deles, fazemos nós, dá menos trabalho e no fundo eles não vão levar isto até ao fim, portanto, não vão ter um percurso normal, entre aspas, quando é um erro, porque não há percursos normais, mas notas que isso ainda vai acontecendo ou já foi tempo em que isso acontecia? É assim, dizer-te que isso já não acontece de todo seria uma hipocrisia da minha parte. Pronto, e já sabes que não é assim. Agora, é um bocadinho como eu te digo, eu vejo cada vez menos isso acontecer. Eu estou a ver a minha colega de ciências, com quem eu trabalho muito bem, mesmo em termos de parceria, onde nós temos um aluno, uma aluna que teve uma perda de massa encefálica e, portanto, tem muitas dificuldades do ponto de vista cognitivo, mas que a colega, e que também tem algumas questões relacionadas com a visão, então o que a colega faz, por exemplo, quando estiveram a dar os minerais, a colega deu só o trabalho de filmar todos os minerais que trabalharam anteriormente para a aluna poder aceder nas mesmas condições que os outros alunos quando a colega estava a explicar alguma coisa. Portanto, e depois, quando lhe pede, não é? Quando lhe pede, a colega também diferencia quando apresenta. Então, quando pede ao aluno que devolva aquilo que aprendeu, a colega também possibilita que cada um apresente da forma que consegue, mas tem que apresentar. Essa conversa do coitadinho, ele hoje não vai. Isso já não é muito assim. Mas Sabes? é um trabalho que se deve muito ao vosso trabalho, isto é uma redundância, ou é natural? Isto acontece naturalmente? Acontece se depende. Eu acho que o grande problema ou a grande sorte é encontrarmos cada vez professores mais envolvidos, que gostem muito daquilo que fazem.
e que, portanto, já levam trabalho na manga, estás a ver? E que não estão à espera de ter, coitadinho, deixa-o estar com a cabeça, o que interessa é que ele esteja ali, está ali. Não, não, isto não acontece. Os alunos cada vez mais são chamados a estar, a produzir, a fazer, e eu vejo os meus colegas, até porque, pronto, circulo muito na escola, vou vendo os meus colegas a pararem cada vez mais e a dizer, então, mas ainda não concretizaste? Ainda não fizeste? Então, mas não consegues fazer como ele? Como é que tu consegues fazer? E os professores trazem muito esta questão aos meus alunos de, então, mas tu não consegues fazer esta forma de apresentar, não te seduz, então como é que tu vais fazer? E repara, quando é um aluno que diz eu quero fazer assim, depois não se pode demitir de fazer, Pois. não é? Não foi o professor que disse tu vais fazer um teste amanhã, foi o aluno que disse não, olha, eu gostava mais de ler um texto. Eu tenho alunos que têm alguma dificuldade em fazer apresentações orais, por exemplo. Então, o que eles sugerem aos professores é: eu posso fazer lá fora e filmar a minha apresentação sem ter ninguém diante de mim e depois passar essa apresentação em sala de aula? E os professores vão deixando que isto aconteça inicialmente, até conseguirmos trabalhar com o aluno a apresentação sem que o aluno entre em pânico, comece a gaguejar e não consiga fazer nada. E, portanto, tem que haver, da parte de todos, um compromisso sério com a aprendizagem, quer seja com o professor de educação especial, quer seja com o professor da disciplina, quer seja com o aluno. Porque se tu chegas a um aluno e dizes, olha, vais fazer isto, ele olha para ti e diz, se calhar não vou, Pois. ou se calhar não sou capaz, ou se calhar isso, como tu dizias, se calhar isso nem me interessa, não é? Sim, sim. Agora, por exemplo, nós temos lá na escola alguns alunos que participam, que são alunos que frequentam a unidade e que, por exemplo, gostam muito de trabalhar na horta, não é? Então, se eles estão a trabalhar na horta, quais são os conhecimentos que a professora de ciências consegue ajudar em contexto de sala de aula a que eles trabalhem naquele momento aquele conteúdo? Mas tem que haver esse interesse da parte de todos, não é? Senão eu vou só fazer as coisas, vou só plantar as batatas sem perceber, por exemplo, como é que elas vão crescer. Teresa, o que é que um professor que nos esteja a ouvir e esteja a pensar, bem, isto de ser professor de ensino especial tem que se lhe diga, assustou um bocado, estou a pôr no pele deles. O que é que te podias dizer a um professor destes, ou uma pessoa que nem sequer é professor ainda, que os motive, possa motivá-los a pensar duas vezes em ingressar como professor de ensino especial, a informar-se nesta área? É uma área aliciante, por aquilo que tu dizes. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Eu acho mesmo que só faz sentido ser, como em qualquer profissão, só faz sentido se nós amarmos aquilo que fazemos. Porque, de facto, trabalhar muitas horas e estar muitas horas e conversar muitas horas, às vezes estes alunos só precisam de alguém que os ouça e que esteja disponível para fazer caminho com eles. Um professor de educação especial tem que ser parceiro de duas coisas e depois de uma terceira. Tem que ser parceiro do aluno, ser capaz de, lá está, de querer fazer caminho com o aluno, mas também de querer fazer caminho com o professor. E, portanto, tem que ter aqui essa capacidade de ter a humildade de, diante do professor, dizer eu preciso da tua ajuda e ter a humildade de achar que o aluno o conduza. Porque eu de facto, em muitas coisas, por exemplo, em videojogos, eles sabem mais que eu. Mas eu sei mais do que os meus alunos da maioria das coisas, não é? Sim, sim. Ou da maioria dos assuntos que são trabalhados na escola. Mas eu aprendi com o tempo que eu preciso de trabalhar esta atitude da espera, de não querer fazer no meu tempo, de esperar que cada um possa responder. Agora, há muita paciência. Eu, por exemplo, não tenho muito jeito para trabalhos manuais. Às vezes as pessoas ficam com aquela tendência que vão fazer muitos trabalhos manuais. Não é verdade. Tudo se ajeita quando existe amor à mistura e quando nós acreditamos, no fundo, que eles são capazes, que um dia vão ser capazes de voar do ponto de vista autónomo. E há pouco eu dizia-te, e acho que é mesmo muito importante,
eu fico super feliz quando eles fazem coisas sem mim. Quando eu chego à sala e aquilo já aconteceu. E às vezes os meus colegas perguntam-me, então, mas tu não ficas aborrecida dele ter feito o postal sem tu cá estares? Ele já fez o postal de inglês. Olha, não está tão bonito. Se calhar se tivesses dado aqui um jeitinho, eu digo, não, não precisa de jeitinho nenhum, está Pois. extraordinário. E portanto, e elas dizem, mas olha, qualquer dia eles não precisam de ti. E eu digo muitas vezes, Ótimo. quem me dera. Quem me dera. Isso nunca Não vai é? acontecer, mas era ótimo, mas todos precisamos, não é? Sim, eu acho que até eu preciso muito deles, preciso muito que eles que me Sim, tragam essa sim. alegria diária, Mas tu sim. mostras aqui essa vontade, esse desejo, essa ansiedade e essa disponibilidade para aprenderes com as pessoas com quem te relacionas. Mas nem sempre isto é uma capacidade comum a qualquer professor ou qualquer pessoa no geral. No ensino especial isso é fundamental. Mas vocês, na formação que têm, não aprendem, de certeza, a trabalhar todas estas vertentes. Como é que tu conseguiste desenvolver toda esta capacidade, toda esta aptidão? Vocês têm ao longo do vosso trabalho diário, vão tendo algum apoio, alguma retaguarda, ou estão muito sozinhos? Olha, repara, nós fazemos muitas formações, não é? Vamos aprendendo, alguém nos diz, olha, existe esta coisa nova, ou alguém nos sugere, ou as próprias direções vão dizendo, olha, existe esta coisa nova, e nós vamos procurando aqui, há aqui muita aprendizagem e muita formação. Mas eu acho que nós, acima de tudo, aprendemos uns com os outros, com sentarmos-nos e percebermos que com aquele aluno isto funciona e com um aluno que traz um relatório médico exatamente igual ao A, aquilo já não funciona. E é um bocadinho como diz, infelizmente estas coisas não se aprendem por decreto, ou não se aprendem na formação de professores, embora a formação de professores devesse fazer muito mais do que aquilo que faz, quer seja pelos alunos da educação especial, quer seja pela diferenciação pedagógica propriamente dita, não é? Porque repara, nós temos quantos alunos, com quantos eu já me cruzei, que vinham com relatórios, eu vou dizer que eu já tive pelo menos dois, com os quais já trabalhei, que vinham com relatórios de sobredotação e que, infelizmente, até porque mantenho contacto com alguns dos professores que acompanhavam esses alunos, neste momento são alunos que têm imensas negativas, imensos problemas de comportamento, e tu vais-me dizer, como é que é possível se são tão bons? É possível porque a escola não trabalhou essa diferenciação pedagógica. Porque quando o aluno chegou à escola, aquele aluno estava sempre um passo à frente daquelas aprendizagens que os outros estavam ainda a fazer e, portanto, bloqueou e a aprendizagem diz-lhe coisíssima nenhuma. E, portanto, a escola tem que se preparar quer para aqueles que têm déficit, quer para aqueles que têm uma sobredotação. Todos têm que ter lugar cá dentro e a escola tem que trabalhar com todos. Agora, como é que nós aprendemos a fazer isto? Eu acho que só olhando para cada um individualmente. E depois, a partir daí, ir procurando, ir conversando, como nós fazíamos no outro dia. No outro dia, eu fiquei muito alerta quando nós conversávamos sobre então, mas quando as pessoas partilham uma tela num computador, imagina que eu agora te queria mostrar uma imagem e partilho essa tela contigo, o meu computador lê aquilo como imagem e não como texto. E, portanto, imagina que nós os dois queríamos ler o mesmo texto, mas eu, ao partilhá-lo contigo, isso transforma-me numa imagem. E, portanto, vou-te dizer que esta pequena dica que tu me dás e que tu me dizes me faz pensar, de facto, como é que nós, até procurando sermos inclusivos, discriminamos os outros, não é? Porque nós partilhamos a tela julgando que todos podem aceder, mas nem todos podem aceder. E isso que tu me trazes é uma aprendizagem para a qual eu fico mais desperta depois de me ter cruzado contigo. Mas, por exemplo, será que isso que eu digo é uniforme? Ou eu é que não tenho experiência e não consigo ver a tela partilhada?
seja como for, eu preciso de quando de quando me dirijo e quando converso contigo ou com outro aluno, porque isto aconteceu, esta experiência do digital trouxe-nos muitos desafios e de facto os professores procuraram em menos de 2 semanas dar tudo de si e seria uma injustiça dizer que os professores não fizeram um grande esforço. Tínhamos até muitas pessoas que pouco ou nada utilizavam o computador para escrever o sumário, mas pouco mais que isso, e que de repente se obrigaram a olhar para plataformas digitais nas quais nunca tinham trabalhado. E, portanto, houve daqui, de facto, um grande esforço. Mas então, e fizemos esse grande esforço e agora sentamos-nos no esforço que fizemos, não avançamos para perceber se a pessoa que está do outro lado tem acesso àquilo que eu estou a dizer? Pois, e isso, com o avanço tecnológico, está-se a agravar, porque é muito rápido e acompanhar não é fácil, porque o passo não é o mesmo. Mas, entretanto, isso ainda se acentua mais, falando naquela questão que se falou um bocado, da diferenciação entre o litoral e o interior, entre a capital e o resto do país, porque as experiências também não são tão grandes em certos sítios e a tecnologia não chega em igual forma a todos os lados. Há regiões do país que não têm internet em condições, não têm material adaptado e quando chega é tarde e a más horas. Isto são todos desafios que se coloca a um professor como tu e como os seus colegas, que muitas vezes vocês não conseguem sozinhos dar resposta. Por outro lado, também noto, e depois conversas que vou ouvindo, que são batalhas muito desgastantes, ou seja, vocês, além do trabalho em si, têm que se desgastar imenso a sensibilizar quer a comunidade política, quer a comunidade educativa, toda a comunidade em geral, para estas realidades. Vocês têm família, têm filhos, têm os vossos amigos, muitas vezes, se calhar, envolvem-se de tal maneira nestas áreas que alguém fica a perder. E às vezes a família é uma realidade que perde muito da vossa presença. Isso acontece contigo frequentemente. Acontece comigo frequentemente. É uma das minhas fragilidades, eu não. Eu gosto tanto deste mundo da deficiência, até com o movimento de fé e luz, não por me. Eu acho que vocês ensinam-me uma coisa extraordinária que é a simplicidade de viver. Trazem-me à presença as coisas simples, o ligar o descomplicómetro. Nós vivemos todos a 1000 e vocês trazem-me tanto essa realidade que a determinada altura eu vejo-me tão envolvida com os alunos, com os amigos que têm deficiência intelectual, que efetivamente que a área onde a minha fragilidade é maior é efetivamente a da família. Sabes que eu acho sempre que, erradamente, eles vão amar-nos sempre e, portanto, podem ficar esperar um bocadinho mais. Esperar um bocadinho mais. Agora, isso penaliza-me, sabes? Isso penaliza-me, isso entristece-me, porque, e eu costumo dizer um bocadinho a brincar, um bocadinho a sério, que eu não posso ficar na educação especial até ser velhinha, porque eu envolvo-me de facto a 100% para perceber como é que eu vou fazer para aquele aluno desenvolver ao máximo aquilo que são as suas capacidades. Podes, o que ficas é velhinha antes, não é? Tens razão, mas olha, eu digo muitas vezes isso, sabes que às vezes as pessoas dizem-me, sim, mas não tens testes para corrigir. E eu digo muitas vezes, sim, mas eu ajudo os meus colegas a elaborar os testes para os alunos. E para além disso, emocionalmente, eu nunca tive esta carga quando era professora de filosofia. Nunca. Nunca. A partilha das vidas, os pais que nos telefonam preocupados porque o aluno chegou a casa e não soube
verbalizar porque é que está triste, se aconteceu alguma coisa, este treino constante da atenção para o outro, não é vigiar, é estar permanentemente num estado de vigília, que não sendo vigiar no sentido do controle, mas é estar sempre atenta para perceber, para os deixar crescer, mas para os deixar crescer em segurança. E para perceber que quando eles estão naquela sala de aula, junto com os outros, todos têm que ganhar. Não é só o meu aluno que tem que ganhar. A inclusão tem essa vantagem. Para mim é de facto a grande vantagem, que é ganharmos todos. Ganha o meu aluno, que aprende. Sim, ganhas tu, ganha a comunidade, ganhamos todos. Mas há Sim. uma coisa que fica no ar, e a nossa conversa está a chegar ao fim, porque é bem adiantada. Vai haver mais oportunidades para falarmos sobre esta e outras questões relacionadas. Mas antes de terminarmos, eu gostava de pôr uma pergunta pertinente, que é a seguinte: foste aí na escola inclusiva, na inclusão, no ensino. No meu tempo, e já há muitos anos, e eu terminei os estudos em 85, os alunos bastavam-lhes ter uma média de 10 para entrar no ensino superior. Isso não acontece agora, ou eles têm que ter uma nota idêntica dos outros colegas? Eles têm que ter uma nota idêntica. Há contingentes especiais, como há para os atletas, mas eles têm que ter têm que conseguir ter notas idênticas àquelas que têm os seus colegas. Quer dizer, quem Portanto, tiver 10, só 10, se a média for 14, já não entra. exatamente, sim. Existem contingentes que são contingentes especiais, que são vagas especiais, mas que têm a ver com o número de alunos que entra no contingente geral. Portanto, pode haver cursos que tenham uma vaga para um atleta, para uma pessoa com deficiência, para alguém que venha estudar dos países africanos de língua oficial portuguesa. Uhum. Portanto, essas são situações muito específicas. Agora, há pouco tu perguntavas-me, antes de terminarmos, eu, pelo menos desta vez, não quero deixar de dizer isso. Falta-nos vontade política para criarmos mais empregos, para ajudarmos estas pessoas a fazer efetivamente uma transição para a vida ativa, para a vida adulta, porque eles vivem num ambiente protegido quando estão na escola, ganham autonomia, mas muitas vezes essa autonomia não lhes permite depois sustentarem-se cá fora. E, portanto, o caminho que se inicia dentro da escola tem que ser continuado na sociedade, tem que ser continuado na vida, no emprego, tem que ser continuado nas ruas. Se assim não for, este trabalho de inclusão termina quando eles saem da escola. Isso é tremendamente injusto, tu teres ensinado alguém a voar e depois cortar-lhe as asas. Pois tu trazes sempre temas novos e é assim, se fosse atrás dos temas, não parávamos. Trouxeste agora um tema que mexe muito comigo, que é realmente isso de dar asas, mas depois cortas as asas. Eu não sei se o que vou dizer é errado, mas nós falamos muito no ensino inclusivo, na educação especial, e que é feito em ambiente escolar dito regular, não é? Pronto, o mais possível, mas para um paradoxo. Quando o aluno chega à idade adulta, é tirado para sítios que são autênticos guetos, ou então fazem formações em que não entram pessoas ditas normais, que são só deficientes. Não acho que é um retrocesso, quer dizer, a escola Acho, é para todos e depois a formação tem que ser para deficientes e para normais, não é acho. tudo igual. Acho, acho. Eu acho que nós, felizmente, não somos todos iguais, mas dentro da diferença nós temos que tratar igual o que é igual, sendo que eu não conheço ninguém que seja igual um ao outro, felizmente, mas o que tu dizes é mesmo verdade, e era aquilo que nós dizíamos, que pena é, apesar da escola ter limitações, ter defeitos, não ser tudo perfeito na inclusão, não é tudo como sonhamos, há pessoas que são menos boas, pessoas que não se interessam, que ainda olham para o outro como se ele não fosse tão capaz, mas na verdade, quando saímos da escola é tudo muito mais difícil. É mesmo, é um bocadinho como tu dizias, ou são atirados para o gueto,
ou este conviver com pessoas diferentes deixa de existir, ou vão fazer formações atrás de formações porque nunca vão conseguir um emprego. E, portanto, é triste que assim seja, mas olha, em jeito de conclusão, deixa-me dizer-te, como diz o Nelson Mandela, tudo parece impossível até que seja feito. Portanto, Pois, só temos é que sonhar. é que lutar e continuar a acreditar que um dia alguma coisa será feita e será de certeza, não é? Teresa, muita coisa fica sempre por dizer e muita coisa importante ficou por dizer. Mas eu queria agradecer tudo aquilo que tu disseste, a vontade que partilhaste. E gostaria de desafiar-te a falarmos um dia destes sobre uma outra paixão que tu tens, que é o de estar a trabalhar com um movimento feio. Olha, convite aceite. Sabes que mesmo depois de um dia de trabalho, de facto é um bocadinho como eu te digo, as pessoas trazem-me muita leveza e eu tenho-me cruzado com pessoas que me trazem muita leveza e tu foste uma dessas pessoas e por isso eu é que tenho que agradecer ter-nos cruzado no encontro de oração e estarmos aqui a partilhar e a conversar sobre aquilo que vão sendo os nossos sonhos e as nossas preocupações e eu é que tenho que agradecer e sou muito grata de teres querido conversar comigo. Eu é que estou Obrigada. grato de ter aceitado logo, sem me conhecer de lado nenhum, naqueles minutos poucos que tivemos ali, teres aceito logo de braços abertos, seres entrevistado, vir aqui conversar comigo, porque sei que não é fácil depois de um dia de trabalho, sei que não é fácil com tanta exigência, e sei que não é fácil uma pessoa expor-se assim. Pronto, ficávamos realmente conscientes de que há gente consciente das dificuldades que atravessamos no ensino especial, aliás, como no ensino em geral, mas aqui foi mais especial porque estávamos a falar de ensino especial e realmente acho que deu para elucidar muito do que se está a passar. Esperemos que agora que venha aí uma nova campanha eleitoral, eu gostaria, não sei se fosse possível, que a educação especial, a deficiência em geral, fizesse parte da campanha eleitoral e também dos propostos de algum partido para fazerem a diferença do que é habitual. Portanto, em vez de falar-se tanto de mal uns dos outros, que se falasse de alguma coisa que trouxesse bem à sociedade. Teresa, se calhar pode ser que alguns dos dirigentes, não acredito muito, mas pode ser que algum dirigente tenha acesso às suas palavras, às nossas partilhas aqui, e quem sabe se isto não é um bocadinho, além de um apelo, um chamariz para que mais alguém se interesse por estas realidades. Teresa, muito obrigado. Obrigada, América, obrigada. E se não for mais, ver-se de candidatas tu a qualquer. Isso é que ia ser a loucura.